uma coisa que comoveu a cidade. Aí eu participei, porque ele era padrinho do meu irmão, eu participei do enterro levando uma coroa. E na época, o Padre Léo ajudou no enterro, Já era organizou. padre, não, na época ele era seminarista. eu acho que já 88, eu acho que era quase pré-diácono, ele estava de votos perpétuos. Mas só que o Padre Léo já naquela época pregava, atuava, era para frente, assim, ele era um seminarista um ponto fora da curva. E aí ele participou da missa, animou, cantou no enterro, na procissão do enterro, tal, né? E aí eu estava lá chorando, tal, emocionado, porque vi meu pai emocionado, meu irmão também. Aí estava lá levando a coroa. Aí passou aquele de túnica branca, gordo, enorme, coisa gorda, veio na minha direção assim, bateu no meu ombro, nunca tinha falado comigo, nada assim, eu só sabia que era o Frei Léo, né, o Frater Léo. Aí falou comigo assim, olha, o Ciríaco foi, o lugar dele está desocupado, é seu o lugar dele. Nossa! E eu fiquei assustado com aquilo, porque eu não tinha contado para ninguém que eu ia para o seminário, que eu estava arrumando tudo com o Padre Aurélio, só os padres ali sabiam. Ele disse que não, mas eu não sei se ele chegou a conversar com alguém, tal, com a pastoral vocacional. Eu só sei, ele disse que não, mas ele dizia que não, mas eu só sei que aquilo mexeu muito comigo. E foi para mim um sinal, não. Sabe quando você sente que é um sinal de Deus? Sim. E saiu da boca do Frei Léo, coisa gorda. E aquilo me marcou muito. Passou 6 meses, 6, 7 meses, eu fui para o seminário. Ele, né, não sabia. Aí eu fui para o seminário. A gente só foi se encontrar uns 2 anos e pouco depois, numa reunião da congregação que houve, e que não sei porque eu estava no noviciado, e eu passei lá e vi que ele estava lá de secretário, porque ele era o secretário da reunião. Na época era datilógrafo, e ele era muito ágil na datilografia, fazia, né? E eu encontrei lá. Aí ainda comentei com ele, ó, entrei no seminário, sou lá de Lavras. Ele, que bom que você entrou, tá vendo, ó? O lugar era seu, a gente brincou um pouco com aquilo, falei com ele, e foi assim. Depois, nos encontramos na filosofia. Quando eu cheguei na filosofia em 92, em 1992, aí ele foi meu professor. Aí foi estreitar laços, assim, né, que aí estava na filosofia, já religioso, de votos temporários. Achava ele muito diferente demais. A gente não era muito próximo, porque eu falava que ele era da turma da pomba. Como assim? Do Espírito Santo? Porque até então eu não conhecia a renovação carismática direito. E aí nós, seminaristas que não conhecíamos, não tínhamos ainda feito essa experiência, dizia assim, lá vai a turma da pomba. Nossa, né? Senhora. Por causa da renovação carismática. Mas pelas aulas, porque ele era um professor dinâmico, uma coisa impressionante, assim. E as aulas, aquilo no meio dos seminaristas, porque eram os deunianos, que era o maior grupo, mas tinham seminaristas de todas as dioceses de Santa Catarina, mas o PIME, na época, estudava conosco também, né? O pessoal do PIME. Então, aquilo era um evento. Todo mundo esperava as aulas do Padre Léo, porque era uma festa. Era geralmente na segunda-feira. Então, eram 4 aulas direto, que a gente só se divertia. 4 aulas Ele dava direto? 4 aulas direto E ninguém se cansava. Passava, assim, impressionante. Pode perguntar para qualquer aluno desse. Mas era o tempo inteiro falando, contando história e contando piada e falando, e ia colocando. Ele lecionava cultura religiosa. Então ele tinha uma memória fabulosa, e ele ia falando, descrevendo, contando, e aí contava uma piada junto, e todo mundo embarcava. Era exigente, cobrava, mas era uma festa a aula dele.